Muito bem, mais uma vez é um prazer estarmos aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem. Na última sexta-feira nós não tivemos o nosso vídeo, mas tivemos te explicando o que aconteceu. Hoje nós estamos de volta para a honra e glória do nosso Deus. Espero que você esteja junto conosco e nos acompanhe. Não esqueça de dar o seu like aí, dar o seu joinha. Não esqueça, quem não for inscrito, de inscrever no canal e também indicar o nosso canal, compartilhar para outras pessoas, para que possamos alcançar um número maior de pessoas para o reino de Deus. Nós gostaríamos de fazer uma oração. Hoje nós vamos falar da sequência ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre as mensagens angélicas. Hoje nós falaremos sobre a terceira mensagem angélica. Mas antes de falarmos, eu gostaria de convidá-lo a fazer uma oração. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor por nós. Obrigado porque, apesar das circunstâncias em que vivemos, o Senhor nos guarda e nos protege. Nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesse momento, atuando na nossa vida, tanto na minha quanto nas pessoas que vão ouvir e assistir esse vídeo, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por tudo e fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, a terceira mensagem angélica. Já falamos da primeira, já falamos da segunda mensagem angélica, já falamos o que significa, né? Falamos do tempo de cumprimento, o principal cumprimento e da duração do cumprimento de cada mensagem. E agora nós vamos falar da terceira mensagem. Você já sabe que o anjo é que traz essa mensagem. Mas, na verdade, este anjo não é verdadeiramente um anjo, é apenas um símbolo. Este anjo são pessoas como você e eu, o remanescente fiel de Deus, aqueles que permaneceram fiéis aos mandamentos, guardando o que Deus pede para que nós obedeçamos. Estes são os que estão representados, os que representam, melhor dizendo, o anjo das mensagens angélicas. Essas pessoas que levarão o evangelho a outros, ao mundo, né? O mundo que está perecendo, que está com fome, sede de justiça. As pessoas, o remanescente fiel, aqueles que obedecem e guardam os mandamentos de Deus, que andam conforme o que a Bíblia prescreve, estes serão responsáveis, terão o encargo de levar este evangelho, estas mensagens, para o mundo que ainda não conhece a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a terceira mensagem angélica. Eu gostaria de convidá-lo a ler Apocalipse 14, do 9 ao 12. Vamos lá. Diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte, ou na testa, né? Ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O verso 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem, este é o texto para a mensagem de hoje. Apocalipse 14, 9 a 12, a terceira mensagem angélica. Nós percebemos aqui que a terceira mensagem angélica traz o contexto de adoração. A primeira mensagem, como nós já vimos anteriormente, traz a mensagem de juízo. Iria iniciar-se o juízo de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Essa era a mensagem. A segunda mensagem trazia a mensagem da desobediência
ou caiu da graça aqueles que não continuaram obedecendo o que a Bíblia nos pede para obedecer. Que por algum motivo se contaminou com o vinho da prostituição da grande Babilônia e deixou de obedecer a Bíblia como um todo, os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, e então caiu da graça, desobediência. E o contexto desta terceira mensagem é o contexto de adoração. E ela vem dizendo: aquele que adora a besta e a sua imagem vai receber um sinal, ou selo, ou marca, são sinônimos, né? Vai receber. E aquele que receber o selo, ou sinal, ou a marca da besta, este também terá a ira de Deus contra ele. Para entendermos o que é o selo, ou a marca, ou sinal da besta, para que nós não aceitemos este sinal, nós precisamos entender qual é o selo, a marca ou sinal do seu oponente, do oponente da besta, do outro poder, né? Ou seja, de Deus, né? A besta faz oposição a Deus. Então, se nós entendermos qual é o selo, o sinal, a marca de Deus, nós entenderemos qual é a marca, o sinal, o selo da besta. Porque, como todos nós sabemos, o inimigo, ele imita o que Deus faz, não é? Então, se nós descobrirmos o que Deus quer ou o que Deus pede, nós podemos descobrir porque é uma imitação parecida, para que haja confusão entre aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. E qual é o selo de Deus? Vamos descobrir aqui então qual é o selo de Deus, para que nós possamos saber também qual é o selo da besta. O selo de Deus, entre vários versos, nós vamos ler apenas 2 versos. Nós vamos ler o verso de Ezequiel 20, o verso 12 e depois o verso 20. É um texto muito clássico e nós vamos ver o que esse texto, o que esses 2 versos nos dizem. O verso 12 diz o seguinte: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Este é o verso 12. Está dizendo aqui que Deus deu o sábado como sinal, como marca entre ele e o povo dele. Ou seja, a marca de Deus aqui nesse verso é o sábado. O verso 20 diz o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, claramente aqui na Bíblia, nós entendemos que o selo de Deus, o sinal de Deus, a marca de Deus é o sábado. Você já sabia? Talvez você já soubesse disso. Mas aqui pela Bíblia, nós entendemos que a marca de Deus, o selo de Deus é o sábado. Se aqueles que aceitarem a adoração e o selo da besta estarão em desacordo com os que aceitarem o selo de Deus, consequentemente, os que aceitarem o selo de Deus, o sábado, como nós vimos, estarão em desacordo ou não aceitarão, consequentemente, o selo da besta. E qual é o selo da besta? Se o selo de Deus é um dia, o sábado, consequentemente, o selo da besta também é um dia. E qual é esse dia? O domingo. E como nós podemos saber disso? Já há um trabalho feito, que está sendo feito a esse respeito. Nós sabemos que há uma encíclica, 2 encíclicas na verdade. A primeira, mais velha, é uma encíclica que tem por título Dies Domini. E essa encíclica vem trazendo o domingo como um dia da família, como um dia do meio ambiente, como um dia para a união, né? E esse dia talvez seja
um jeito de unir as pessoas em torno dele para que tenha um bom proveito. A família é um bom tema, não é? Para você estar fazendo algo para benefício da família. Então já está sendo trazido este contexto. E tem a outra encíclica que chama-se Laudato Si, que vem, essa é mais recente, encíclica papal, vem trazendo, o seu contexto é o meio ambiente, né? A natureza. 6 capítulos. Os 5 primeiros capítulos vêm trazendo sobre o cuidado que nós devemos ter com a natureza, com a terra, com o meio ambiente, com a nossa casa comum. E o 6º capítulo vem reforçando o que a outra encíclica dizia, que o domingo é o dia para comemorar isso. É o dia para que não poluamos a natureza, né? Deixamos de sair com os nossos carros e assim por diante, para não poluir a natureza. É o dia da família e assim por diante. Então, isto nos traz à tona de que se o selo de Deus é o sábado, o selo da besta com certeza será outro dia, e o mais certo é que seja o dia do domingo, pois isso já está sendo trabalhado. Agora, já é hoje? Não, ainda não é o selo da besta o dia do domingo. E quando será? Quando este poder ter força novamente para dominar o mundo e assim trazer uma lei mundial colocando este dia como um dia obrigatório, o dia de domingo, como um dia obrigatório de guarda, né, de observação, né, para tudo isso que eu já falei aqui, um dia para a família, um dia para adoração a Deus, um dia para o meio ambiente, né? Então, quando isto virar lei, for imposta esta lei para o mundo, então aí sim, ele começará a ser o selo do que se opõe a Deus, ou seja, o selo da besta. E aí sim, o selo de Deus é o sábado e o domingo passa a ser o selo da besta em oposição ao selo de Deus. E como será promulgado esta lei? Esta lei, nós entendemos por Apocalipse 13. Apocalipse 13, de 1 a 10, traz a besta que saiu do mar, que com um estudo que nós não vamos fazer agora, nós entendemos que é o poder papal. E Apocalipse 13, do 11 em diante, traz a besta que surgiu da terra, que naquele contexto nós entendemos que é os Estados Unidos. E é essa besta que saiu da terra, os Estados Unidos, é que terão o poder, porque é um poder político que pode legislar. É ela que vai promulgar, essa besta, os Estados Unidos, é que vai promulgar a lei do decreto dominical, porque esta besta, essa segunda besta, estará a serviço, à disposição da primeira besta, e ela então promulgará o decreto dominical em homenagem, em honra à besta, a primeira besta, que é a besta do mar. E dará o poder, depois que ela promulgar essa lei, dará o poder de comando para a primeira besta, que é o poder papal, um poder religioso. Através desta parceria, poder papal, que é um poder religioso, com os Estados Unidos, que é a besta da terra, através dessa parceria, eles terão o poder para comandar e dominar o mundo e colocar esse decreto para que seja cumprido por todo mundo. E aí sim, este poder terá autonomia, autoridade total para ditar as regras e as leis. E aí começa então o decreto dominical, em que terá o selo de Deus de um lado e o selo da besta do outro lado, em oposição ao selo de Deus. Nesse período, nessa época, o mundo estará dividido em apenas 2 caminhos. Aqueles que continuarão obedecendo o selo de Deus,
guardando os mandamentos de Deus, e aqueles que, em oposição a isso, passarão ou continuarão guardando passarão, né? Porque essa lei é decretada nesse instante, passarão a observar o selo da besta, que é a guarda de um outro dia em oposição. Então a Bíblia não dá espaço para um outro caminho, para uma terceira posição, para uma terceira situação. Você obedece o selo de Deus ou obedece o selo da besta. Você é selado pelo selo de Deus ou é selado pelo selo da besta. E nesse momento, por esse motivo, aqueles que não receberam ou não receberão o selo da besta serão perseguidos na tentativa de de forçá-los a aceitar esse decreto, a aceitar essa lei, a aceitar esse selo. E por isso terá um grande tempo de angústia para esse povo que estarão obedecendo o que a Bíblia nos pede. Nesse momento também, para a honra e glória de Deus, e em contrapartida ao tempo de angústia que o povo de Deus está sofrendo, o povo que obedece à lei, o povo que aceitou o selo de Deus estará passando, Deus derramará o seu Espírito Santo. E nós entendemos isso como a chuva serôdia. Nós já falamos sobre isso em algum momento. A chuva temporânea é a chuva do início e a chuva serôdia é a chuva do final. Então, nesse tempo, para terminar o Evangelho, para que o povo de Deus tenha maior força, maior vontade, maior desejo, maior autoridade, eles receberão então o selo, a chuva serôdia, o Espírito Santo de Deus, e pregará ao mundo o Evangelho, o selo de Deus, a mensagem do terceiro anjo. Se alguém adorar a besta, vai receber a ira de Deus, mas se alguém adorar a Deus, receberá em recompensa a vida eterna. E consequentemente, nesse momento, também, em auxílio à mensagem do terceiro anjo, nós temos um outro anjo de Apocalipse 18, que virá com uma mensagem: sai dela, povo meu. Uma mensagem que nós entendemos como alto clamor. Aquele clamor que vai bradar, vai gritar para que todos ouçam: sai dela, povo meu. Porque Deus tem um povo em cada lugar, em cada igreja. Deus tem homens e mulheres sinceros. Homens e mulheres que obedecem a Deus, talvez sem saber se estão obedecendo corretamente, ou talvez sem obedecer a Bíblia de um modo geral, mas são homens e mulheres sinceros. E nesse momento, no alto clamor, na mensagem do anjo de Apocalipse 18, sai dela, povo meu, estes homens e mulheres fiéis e sinceros a Deus, não permanecerão no erro, não permanecerão na mentira, mas reconhecerão através do poder do Espírito Santo as verdades contidas na Bíblia e aceitarão o selo de Deus para a salvação de suas vidas. Nesse tempo também é o momento em que haverá a maior conversão de todos os tempos, porque pessoas de todos os lugares, de todos os credos, ouvirão a mensagem, o alto clamor, a mensagem desse anjo. Quem é esse anjo? O remanescente de Deus, que obedece os mandamentos, que obedece o chamado de Deus, o que está escrito na Bíblia. Ouvirão essa voz, entenderão, conferirão na Bíblia se é verdadeiro, e aceitarão. E nesse instante ocorrerá a maior conversão de todos os tempos, aquela conversão que na parábola dos trabalhadores é a conversão da hora 1/10. Aqueles que foram trabalhar na hora 1/10 é essa conversão. E ao terminar essa conversão, ao serem alcançados todas essas pessoas, todos esses sinceros filhos de Deus, espalhados por todo o mundo, ao serem alcançados, o último, haverá então o fechamento da porta da graça. O que é isso? Não deixa de ter oportunidade. A oportunidade, meu irmão, é hoje, é agora, porque em algum momento, neste futuro próximo, ocorrerá o fechamento da porta da graça, em que não haverá mais decisão. Quem for limpo, a Bíblia fala, limpe-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Então a hora da decisão é agora. Hoje é o momento, agora é o momento de você tomar a sua decisão.
Todas essas coisas acontecerão nesse tempo. Agora, qual é o principal cumprimento da mensagem, da terceira mensagem angélica? Qual é o momento do principal cumprimento? Porque nós vimos que cada mensagem tem um momento do cumprimento principal, mas que ela é uma mensagem que dura por um período de tempo, né? Até as primeiras mensagens aconteceram de um determinado tempo, 1844, um pouco antes para cá, e terminam no fechamento da Porta da Graça. E essa aqui, terceira mensagem, o principal cumprimento é a partir do momento que sair o decreto dominical. É claro que agora, nesse período em que nós estamos vivendo, ela está tendo cumprimentos, ela está em voga, ela está acontecendo, essa terceira mensagem angélica. Mas o seu principal cumprimento, o momento de maior cumprimento dessa mensagem, é a partir do momento que fechar a porta da graça, que a mensagem será pregada e todos aceitarão conscientemente. Por isso que o selo será na testa, porque a pessoa aceitará com consciência, conscientemente, ou o selo de Deus, que a Bíblia nos traz, o sábado, ou o selo da besta, o domingo. Então, este é o principal cumprimento, e terminará o seu cumprimento também no fechamento da Porta da Graça. Eu gostaria de ler um texto do Grande Conflito, eu trouxe o livro Grande Conflito, eu gostaria de ler um texto, nós estamos terminando a nossa mensagem, que está, dois textos. O primeiro texto está na página 450, que diz assim: no desfecho desta controvérsia, todos os cristãos estarão divididos em duas grandes classes. Olha o que eu disse. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Só haverá espaço para essas duas classes. Não terá uma terceira classe de alguém que está em cima do muro, não terá uma terceira classe de alguém que crê em outro ser, em outro Jesus, em outro Deus, em outro ser, o que quer que seja. Não haverá. Ou aceita o selo de Deus, ou aceita o selo da besta. E continua dizendo aqui: se bem que a igreja e o Estado reúnam o seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal, haverá uma imposição, uma obrigação para que todos recebam este sinal? O povo de Deus, no entanto, não receberá este sinal. Por quê? Porque eles receberão o sinal de Deus. E o outro texto que eu gostaria de ler está uma página antes, 449, e termina no 450 também. E diz assim: olha, a mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. Qual é essa mensagem? Qual é essa ameaça? Se você não guardar, não aceitar o selo da besta, você vai ter um decreto de morte sobre a sua cabeça. É isso a ameaça. Deverá ser um terrível pecado que acarretará a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Qual é o terrível pecado? Se você aceitar o selo da besta, se você aceitar o sinal, a marca da besta. E continua dizendo: os homens não devem ser deixados em trevas quanto a esse importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes que cheguem os juízos de Deus. Ou seja, o mundo precisa conhecer para poder tomar a sua decisão conscientemente. E quem é que vai dar essa mensagem? Quem é que vai levar essa mensagem ao mundo? Para que eles tenham consciência na hora da sua decisão. Continua dizendo: a fim de que todos possam saber por que estes juízos são infligidos e tenham oportunidade de escapar. Então, meus irmãos, é certo que o povo de Deus, que conhece a mensagem, deverá dar esta mensagem. Esta é a função, a missão do remanescente. O que é o remanescente? É o restinho, o último daqueles que ainda guardam a Bíblia por completo, ainda obedecem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, foi o que nós lemos.
na terceira mensagem angélica. Estes remanescentes terão a obrigação, terão que levar a mensagem para estas pessoas que não conhecem, porque, como diz o grande conflito, todos eles precisam tomar uma decisão consciente, precisam saber a decisão em que estão tomando. Aceitarão o selo de Deus ou o selo da besta? Precisam conhecer os selos, conhecer a mensagem. E a responsabilidade é minha e a responsabilidade é tua, de levar essa mensagem às pessoas que ainda não conhecem. Qual vai ser a tua decisão? Qual será a minha decisão? Nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos use a cada momento, que a chuva do Espírito Santo, a chuva serôdia, caia sobre mim e sobre você, para que nós possamos ter coragem, ter determinação, ter poder, o poder do Espírito Santo, para levar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem. E assim sendo, muitos dos que hoje estão engrossando as fileiras do inimigo virão engrossar as fileiras de Deus, aceitando conscientemente o seu selo para a honra e glória do nome de Deus. Eu espero que você e eu aceitemos essa responsabilidade, que ela é dada por Deus para as pessoas que vivem nesse tempo, no tempo do fim. Eu e você, nós somos a última geração e precisamos pregar a mensagem. Eu espero que você esteja cheio do Espírito Santo. Peça a Deus o Espírito Santo para que nós tenhamos coragem de levar essa mensagem a todo mundo, para que Jesus possa voltar em poder e grande glória. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Muito obrigado porque o Senhor pode nos capacitar. E o Senhor nos deu a promessa de que nos capacitará. Ajuda-nos a aceitar a responsabilidade, a nossa responsabilidade. Ajuda-nos a ter coragem e determinação para levar o teu evangelho, para que outras pessoas possam aceitar e se achegar aos pés de Jesus, para que assim possamos nos preparar para a tua breve volta. Abençoe cada um dos que estão ouvindo, dos que assistirão esse vídeo, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Não esqueça de curtir aí o nosso vídeo. Não esqueça também de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, mandando o link do nosso canal ou mencionando o nosso canal para que as pessoas se inscrevam, e assim nós vamos espalhar a mensagem de Deus para o mundo. Muito obrigado e que Deus te abençoe.